Deus, venha nos encher com Teu Santo Espírito nessa noite, Senhor. Pai, enche este lugar com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, toma o Teu lugar aqui, toma o Teu lugar nas nossas vidas, Pai. E faz, Senhor, o que Te apraz, ó Deus. Viemos aqui hoje, Pai, para falar contigo, Deus, mas principalmente para Te ouvir, Pai. Fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos que aqui chegou, aqueles, Senhor, que estão a caminho, Pai. Oh, Deus, completa, Senhor, a bênção que o Senhor já iniciou na vida de cada um de nós, Pai. Abençoa esse culto, Pai, em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Você é bem. Pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o Seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Vai ser. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Seu nome cresça, Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. apareça, que o Seu nome cresça, enche incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Toma o Teu lugar, meu Pai. Glórias, glórias a Ti, ó Deus.
Deus maior. Tu és nosso Deus, Senhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há louvor para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluias, Pai. Aleluia! Para teu louvor, Senhor. Toda honra, toda glória para ti, ó Deus. Aleluias. Aleluias, Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Ainda bem que passou. Aquieta o vento, Senhor. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Obrigada, Senhor. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo altíssimo. Glórias a ti, Pai. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E até
Ti, Senhor, nas Tuas palavras, Pai, no Teu agir, Senhor. Te louvamos, Te adoramos, Pai, Te bendizemos, Senhor. Irmãos, quero dividir com vocês um versículo que está no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, muito conhecido também, que diz: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Estamos no nosso momento de oferta, e o Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso pensamento, e Ele nos prova a cada dia. Mas Ele nos prova com aquilo que nós temos a chance de sermos aprovados, porque Ele não faz nada que nós não podemos suportar. Então nós precisamos entender que, independente se eu tenho pouco, se eu tenho muito, o meu Deus é o meu dono, o meu Deus é o meu Senhor, e é Ele que age por nós em todos os momentos. E às vezes a gente fala: não, eu só tenho um pouquinho, então hoje eu não posso dizimar, eu não posso ofertar. Quando eu tiver muito, aí sim eu vou dizimar e ofertar. Irmãos, não se iludam. A palavra do Senhor está dizendo que o que é fiel no pouco também será fiel no muito. Mas aquele que é infiel no pouco não conseguirá mostrar a sua fidelidade quando tiver muito. Sabe por quê, irmãos? Porque dinheiro nunca é suficiente. Dinheiro nunca basta. A gente sempre precisa de mais, porque os nossos sonhos vão crescendo junto com o dinheiro, quando o nosso coração não está no Senhor. Mas quando o nosso coração está no Senhor, a nossa confiança total é nele, porque Ele é que supre, Ele é que sustenta, Ele é que faz todas as coisas. Amém, irmão? Glórias, glórias a Ti. Nós vamos louvar ao Senhor. Você medite nessa palavra, deixe o Senhor falar com você, e peça ao Senhor que Ele te abençoe no pouco, e no muito Ele te colocará, em nome de Jesus. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Vem e toma o teu lugar. Vem, Paizinho. Vens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, Senhor. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Voar contigo, Senhor. Dá-me Tuas asas, queremos chegar pra bem Te alto, alcançar.
nos lugares altos, aonde tu estás, estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas, pra te alcançar nos lugares altos, onde tu estás, estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Aleluias. Glórias, glórias a ti. Levante aí a sua oferta, levante o seu dízimo. Vamos orar para abençoar. Oh, Paizinho, crendo na tua palavra, Senhor, e obedecendo, Pai, o teu princípio, nós colocamos diante do teu altar, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai. E queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que tu possas recolher cada uma delas, Pai. Senhor, e que tua bênção, Senhor, seja conforme a tua palavra, Pai. Porque é o Senhor mesmo que nos sustenta, Deus. Então, Pai amado, que a tua palavra se torne viva, Senhor, na nossa vida, em todas as situações, Pai. E também nas questões financeiras, Deus. Sabemos, Pai, que tu podes retirar todo e qualquer obstáculo, Senhor. Sabemos, Deus, que tu pode fazer surgir de onde não existe, de onde não há. Só tu podes, Senhor. Tu é o único que não precisa de algo, Senhor, para criar. Tu és o nosso Criador, Senhor. Tu és o nosso dono, nosso Deus, nosso Senhor. Pai, age na nossa vida, Senhor. Age na vida dos teus filhos, Pai. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, cada ofertante, Senhor, e a cada oferta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Guarda, Senhor. Vem regar-me com tua unção. Derrama teu óleo sobre nós, ó Pai. Teu Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás, estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas Pra te alcançar nos lugares altos, Cante, igreja. aonde tu estás, assentado. estás assentado acima de todos.
tuas asas, dá-me tuas asas, pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em nós, Senhor. Habitas em nós. Habitas em nós. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vai, os reinos se abalam, Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja
A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Para terminar, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Nosso paizinho é tremendo, né? Amém. Deus é fiel. Glórias a ti, Senhor. Amém? Amém ou não amém? Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra. Lucas capítulo 14, versículo 16. Nós vamos ler até o versículo 35. Está preparado? Amém? Lucas 14, versículo 16. E nós vamos relacionar depois com Marcos capítulo 4. Então Lucas 14, 16 diz assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Né? Isso. E preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, tá? Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor, e então o dono da casa irou-se. Olha, Deus se ira, gente. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Glória a Deus por isso. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ainda acompanhando Jesus, este voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo?
não serve nem para solo e nem para adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Te bendizemos por aquilo que tem falado aos nossos corações. Te louvamos porque tu és um Deus que fala conosco, tu és um Deus vivo, tu és um Deus presente, tu és o Deus Emanuel, que está sempre junto conosco, aonde quer que nós estejamos, Senhor. Te louvamos pela tua palavra, que ela possa, Deus amado, nessa noite, surtir o efeito para o qual está sendo mandada, Senhor. Que ela possa gerar dentro de nós alguma mudança, Senhor, que vai mudar o nosso caráter, que vai mudar a nossa integridade, Senhor, que vai mudar o nosso interior, Pai. Nós te louvamos nessa noite e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quanto a você, pode se sentar. Eu não sei quanto a você, qual é o processo que você tem de formação de uma palavra, aqueles que pregam, né? Se você ainda não prega, peça ao Senhor para te dar esse dom, porque é tremendo quando o Senhor fala conosco aquilo que Ele quer que você fale, né? E eu geralmente pergunto ao Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? E muitas vezes Ele fica em silêncio. E quando está faltando poucas horas, ou um dia, 2 dias para a pregação, Ele vai lá e fala assim uma frase. Fá! Agora, quem diz assim, se vira nos 30. Começa a orar, começa a pesquisar, começa a buscar a minha face, que eu vou te revelando aquilo que eu quero. E é impressionante, na hora que você para e começa a perguntar ao Espírito Santo, o que o Senhor quer dizer com isso? Porque se você for parar na Bíblia, você vai ver muitas frases, muitos versículos. Mas o que interessa é quando Deus vivo fala com você o que Ele quer. Qual é o versículo que o Senhor quer, Espírito Santo? O que o Senhor quer que eu pregue para o Senhor hoje? Né? Às vezes a gente pensa assim, eu estou pregando para qualquer um que está aqui, para o irmão, para a irmã. Não, você está pregando para o Senhor. Porque foi Ele que te deu isso. A palavra dEle é que vai fazer o efeito nas pessoas. Mas o Senhor está ouvindo a tua pregação e está vendo o que você está pregando. E aí a frase que o Senhor me fez ouvir para essa pregação foi exatamente essa que a gente acabou de ler no finalzinho. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí você pode parar para pensar assim, mas todo mundo tem ouvido para ouvir. Por que Deus está fazendo uma separação? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece que Ele está dizendo assim, porque tem gente que tem ouvidos, mas não ouve. Parece que tem gente que tem ouvido, mas não usa. Então o Senhor está dizendo assim para você, olha, aquele que tem ouvido, você tem ouvido? Tenho, Senhor, tenho ouvido. Então ouça. Ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Não é qualquer coisa. É o que o Espírito diz à igreja. E glória a Deus por isso, porque o Espírito está falando conosco nessa noite. Ele continua falando. Ele ainda fala nesse lugar. E vai continuar falando conosco, em nome de Jesus. É uma promessa dele. E então eu perguntei para ele, Senhor, mas qual dos versículos que o Senhor quer que eu pregue? Porque tem um monte que tem esse versículo. Aí eu fui tirar aqui quais os versículos que existem na palavra de Deus onde fala sobre isso. E eu encontrei só 16. Senhor, qual? Dos 16, qual que o Senhor quer que eu pregue? Aí o Senhor me fez lembrar desse, exatamente o que a gente acabou de ler, onde Ele fala sobre um banquete, onde Ele fala sobre um homem que preparou uma festa, e Ele tem nos dado essa orientação aqui hoje, dizendo assim, existe uma festa que está sendo preparada no céu, existe um banquete que está sendo preparado pelo nosso Senhor. Mas esse banquete está sendo preparado há mais de 2000 anos, irmãos. Você imagina que banquete vai ser esse? Que mesa vai ser essa? O que Ele vai nos oferecer, irmãos? Se Ele tem esse tempo todo para preparar esse banquete para nós. Só que a palavra de Deus diz que esse Senhor que preparou esse banquete, preparou essa festa, Ele não preparou para todos, mas Ele preparou para um grupo específico. E a palavra de Deus nos garante que esse grupo específico era o povo de Israel.
eram os judeus, porque Jesus era judeu. Então ele deu a oportunidade primeiro para aqueles que eram da sua terra, de onde ele nasceu, da sua cidade natal, Jerusalém. Mas a palavra garante que quando a festa já estava preparada, e a festa ficou preparada quando Jesus nasceu, esse foi o banquete que o nosso Pai forneceu. Mas quando a festa ficou preparada, quando Jesus nasceu, ele diz a palavra que ele nasceu num lugar muito simples, uma manjedoura, ao lado de animais. E os judeus esperavam que o seu Redentor, o seu Salvador, não fosse uma pessoa simples, mas fosse um homem que nascesse num palácio, que tivesse uma imponente posição, que viesse num cavalo branco, todo forte, para guerrear por eles. Como então agora os judeus vão admitir que o seu Senhor, o seu Salvador, foi um homem que nasceu numa manjedoura? Quando Deus ofereceu o banquete, ou seja, quando ele trouxe Jesus à terra, ele mandou anunciar que Jesus estava chegando e colocou a estrela de Davi, né? Eu não sei se é a estrela de Davi, eu acho que é a estrela de Davi. É a estrela de Davi, André? Agora estou... Mas acho que é. Ele deu um sinal na terra. Não sabe, né? Ele deu um sinal. Ele deu um sinal que Jesus já estava na terra. E esse sinal é como se fosse o convite para aqueles que estavam na terra, dizendo assim: olha, existe agora no meio de vocês uma oportunidade de salvação. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele deu agora uma oportunidade que havia sido perdida por causa do pecado. Deus havia dado agora uma oportunidade para a humanidade ser salva através de Jesus. É o banquete que o Senhor colocou. Mas a palavra garante, mostra que aqueles que eram para recebê-lo, ao invés de receber Jesus, o rejeitaram. E eu vou dizer para você que eu quero glorificar por causa disso ao Senhor. Porque por causa disso, quando o seu Senhor, quando Deus viu que o banquete que Ele colocou, que a festa que Ele fez, que a pessoa de Jesus que Ele colocou na terra para nos abençoar, havia sido rejeitado pelo seu próprio povo, o seu Senhor irou-se, irmãos. A palavra de Deus garante aqui nessa parábola que Deus se irou com essa atitude. E Ele disse assim: então vai lá e chama agora, e aí eu vou te mostrar quem nós somos. Manda chamar, vai rapidamente para as ruas e para os becos da cidade. E então traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Sabe quem eu e você éramos antes de conhecer Jesus? Nós éramos essas pessoas, os pobres, os cegos, os aleijados e os mancos. Nós éramos pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Vivíamos pelas ruas da cidade, pelos becos da cidade. Mas aprouve ao Senhor, ao Pai, nos dar a oportunidade de entrar nessa festa. Aquela mesa que estava preparada, agora está preparada para cada um de nós, irmãos. Porque aqueles que haviam sido convidados primeiro, começaram a dizer para o Senhor: Senhor, não posso. Porque um dizia: Senhor, eu agora acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir vê-la. Só me desculpa. Senhor, agora eu acabei de comprar 5 juntas de bois, eu ainda nem experimentei. Senhor, só me desculpa. Outro disse: eu acabo de me casar e por isso não posso ir. Aqueles homens que tiveram o privilégio de ter Jesus como seu companheiro ali de nascimento, rejeitaram o próprio Cristo por causa das coisas dessa terra. E eu vou te falar que o Senhor hoje está nos dizendo a mesma coisa: meus filhos, apesar de vocês entenderem que vocês conseguiram um lugar de
convite nessa festa, mas eu quero te dizer que para você entender que se você me rejeitar também, eu também vou ter que fechar a porta para você nessa festa. O Senhor não quer fechar essa porta, o Senhor não quer te deixar de fora, o Senhor não quer te deixar de fora, mas Ele quer te trazer para dentro do reino dEle. O teu lugar não é fora, mas o teu lugar é dentro da casa de Deus. O teu lugar não é fora, mas o teu lugar é dentro do reino de Deus. E o Senhor está falando conosco nessa noite mais uma vez sobre isso. Que existe sim a possibilidade daqueles que foram convidados de ficarem fora dessa festa. A palavra de Deus diz que todos foram chamados, não é isso? Todos foram chamados, mas nem todos escolheram estar na festa. O Senhor chamou os judeus e chamou os gentios. Gentios somos nós. Todos foram chamados. E o Senhor quer te lembrar disso. Você não ficou esquecido por Deus. Muitas vezes a gente acha assim: o Senhor me esqueceu. O Senhor só se lembrou daqueles que têm condições melhores do que eu. Eu não tenho capacidade alguma de fazer nada. O Senhor está dizendo para você que Ele chamou os mancos, os aleijados, os cegos e os pobres, que aos olhos da sociedade são rejeitados e aos olhos da sociedade são tidos como incapacitados de fazer qualquer coisa. Mas o Senhor está dizendo que esses agora são chamados pelo Senhor, e nós estamos nesse grupo. Nós somos chamados e escolhidos por Deus para fazer a vontade dEle. Irmãos, o Senhor está te lembrando disso. Faça a vontade do Senhor, porque isso é aquilo que Ele quer para você. Existe uma recompensa. A recompensa é estar naquele dia, sentado naquela mesa, junto de Jesus. Você imagina um negócio desse? Eu fico imaginando como é que vai ser esse dia. Na hora que eu entrar, eu quero passar da porta. Sabe como é que é? Emanuel, entra para o gozo do teu Senhor. Meu irmão, quando eu ouvi essa frase vai ser tremenda, porque Ele vai acabar com toda e qualquer possibilidade de eu ficar do lado de fora. Entra para o gozo do teu Senhor. Possuir por herança aquilo que eu vos tenho preparado. Já está preparado, irmão. A palavra de Deus diz que aqui a festa está pronta, já está tudo pronto para a nossa chegada. Por isso que a igreja clama e canta: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a palavra de Deus, não sei se você está, minha filha fez uma pesquisa ali, viu? Não sei se isso é fake news, se é verdade, né, minha filha? Que um dia agora já não tem mais 24 horas. Se você for colocar na real mesmo, um dia agora tem 16 horas. E você já percebeu que você acorda, daqui a pouco já é de noite? Você já percebeu isso? Você não consegue fazer mais nada, irmão. Irmão, nós estamos em março, semana que vem já é março, amanhã já é março. A palavra de Deus diz que o Senhor abreviaria os tempos por causa dos seus filhos, para que a gente não sofresse tanto. O Senhor está fazendo isso nos nossos dias. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o Senhor está falando conosco nessa noite: cuidado, porque se você não vigiar, você pode correr o risco de ficar fora dessa festa, né? Sabe o que eu acho tremendo aqui, irmãos? É que ele diz assim, disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, o que Deus mandou ser feito, já foi feito, já está preparado o lugar. Mas ele completa a frase dizendo assim: e ainda há lugar. Ainda há lugar. Para quem? Para quem que há lugar? Para aquele que você ganhar para Jesus, para
para aqueles que você convidar para entrar nessa festa, para aqueles que você chamar, que são também necessitados, como você é, como eu sou. Ainda há lugar. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz sim. Aquela coisa que diz, não é preferência, mas Ele quer os seus filhos junto dEle. Ele quer você junto dEle. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite que ainda há lugar. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça esse chamado. Engraçado que eu fiquei ouvindo essa frase um tempão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu cheguei a levantar de noite para ver se eu tinha alguma outra informação e não vinha nada. Só vinha essa frase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe, às vezes, Satanás ele é tão astuto que ele coloca impedimentos para que eu e você ouçamos a voz dele. Ele coloca ruídos, ele coloca barulhos, sabe? Por que Jesus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Porque ele está dizendo para você assim, meu filho, tem muita coisa nesse mundo agora para você ouvir. Tem muita coisa acontecendo, com muito barulho à sua volta. Se você não se concentrar naquilo que eu estou falando, você não vai conseguir ouvir aquilo que eu tenho para você. E essa é a armadilha do nosso inimigo nos últimos dias. Eu preciso me concentrar naquilo que o Senhor tem para mim. Concentre-se naquilo que o Senhor tem para você. E aí, quando eu entendi isso, eu entendi o porquê que eu tinha que ler esse restante desse versículo. Porque ele continua dizendo assim, ó. Então o Senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos valados, obrigue-os a entrar e tal. Quando ele vai lá, ele diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim, presta atenção nisso agora, que parece uma pancada, não parece? Quando diz assim, se alguém vem a mim, nós todos estamos indo a Jesus, não estamos? Quando você está aqui na igreja, quando você está na sua casa, quando você está orando, quando você está buscando o Senhor, você está indo até Jesus. Mas Jesus está dizendo assim, olha, presta atenção, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, o quê? Mais do que a mim, Jesus está dizendo, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E você já parou para pensar no que é ser discípulo de Jesus? Já parou para pensar? Porque uma coisa é você ser seguidor, né? No Facebook tem um monte de seguidor. Eu tenho quase 1000 amigos lá no meu Face. Se eu conhecer uns 10, uns 30, é muito. É gente da antiga igreja, é gente de não sei de onde, é gente de não sei de... Vai pedindo, eu vou lá, vou adicionando. Não tem amizade, não tem nada, vou lá e vou adicionando. Seguidor. Mas você pensa que se eu falar alguma coisa, eles vão ser meus discípulos? Muito pouco. Vocês são discípulos, que estão aqui todos os dias, acompanhando, com intimidade, não é? Agora, seguidor não recebe nada não. Você quer um exemplo? A mulher do fluxo de sangue. A palavra de Deus diz que havia uma multidão ao redor de Jesus. Uma multidão ao redor de Jesus. E aí de repente Jesus andando, uma mulher vai lá e toca na orla do vestido de Jesus. Esbarra assim no vestido dele. Só esbarra. E Jesus então para e faz a seguinte pergunta para Pedro. Pedro, não, ele não diz Pedro, diz assim, quem me tocou? Nas vestes. Vestidos, né? Porque antigamente era vestido. Só que qual era a diferença do vestido do homem para a mulher? O homem era amarrado para um lado e a mulher era amarrada para o outro. Só essa. Não tinha diferença. Entendeu? É igual a barriguilha da calça do homem e da mulher. Barriguilha do calço do homem para um lado, a barriguilha da calça da mulher para o outro lado.
Antigamente era o vestido, por isso que algumas versões falam vestidos de Jesus. Tocou na orla, Jesus para. Irmão, quem me tocou? Jesus pergunta. Quem me tocou? Aí Pedro, com aquela intrepidez dele, né, ousadia, diz assim: Senhor, como quem diz, vou dar uma dura no mestre, né? Vou dar uma dura nele agora. Senhor, a multidão te aperta e te oprime, e você pergunta, quem te tocou? Aí você pensa que Jesus responde a Pedro? Ele vira para ver a mulher e diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu. Nessa hora, na hora que ele diz, alguém de mim saiu virtude, já está olhando dentro do olho da mulher. Por que, irmãos, ele não fez a mesma coisa com o resto da multidão? Porque eram só seguidores de Jesus, não eram discípulos. Aquela mulher, a fé dela transformou ela numa seguidora de Jesus, de tal forma que a virtude que havia em Jesus saiu e passou para o corpo dela. E o fluxo de sangue que estava com ela há 12 anos, imediatamente parou. Imediatamente. Não é assim, daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, não. Imediatamente estancou. E ela sentiu isso no corpo dela. Sabe quem recebe alguma coisa de Jesus? Quem é discípulo dele. Seguidor não recebe. Pode até receber 5 pães e 2 peixinhos, né? Mas o milagre de ter visto o peixe e o pão se multiplicar, só para os discípulos. Você entendeu? Então muitas vezes a gente acha que seguir Jesus é suficiente, mas não é. O que é ser discípulo? Ser discípulo é servir ao discipulador. Olha o que eu achei aqui. Isso remete que o discípulo deve fazer mais que o esperado e surpreender o discipulador com ações. Isso eu vi numa definição. E olha que tremendo. Tudo para servir ao que é de interesse do seu mentor. Discípulo, preste atenção. Primeiro, faz o que é de interesse do seu discipulador, do seu mentor. Quem é o seu discipulador? Jesus. Você faz o que é de interesse do seu discipulador? Primeiro. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Por isso que ele comenta aqui, quer ver? Ó? Se alguém vem a mim, e aí ele vai dizer: ama seu pai, ama sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, primeiro eu faço tudo o que é para fazer, inclusive a minha vontade, e depois eu vou perguntar para ele o que ele quer. Você está invertendo o processo. Você quer que o Senhor seja realmente seu discipulador? Primeiro você pergunta o que Ele quer de você. Depois você vai ver as tuas coisas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando você descobre essa chave, a sua vida muda por completo. Porque agora, quem vai te sustentar não é a tua força, não é o teu braço, mas é o Espírito Santo de Deus, que é o meu discipulador, que é o seu discipulador. E ele sustenta a gente como ninguém. É ou não é, Fernando? É, dona Terezinha? Né, Marta? Andréia? Mamãe? Carol? Helena é a prova disso. Né, Bruno? Yara? Dona Francelina? Marcos? Rosângela? Emanuel? Geise? Irmãos, a prova que o Senhor está conosco é quando você sente Ele cuidando de todas as coisas, sabe? Como é que é aquele quadro que só tem lá em casa?
do peixinho, tem um peixinho lá, tem um pãozinho. Não te peço que me dê nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me da minha porção acostumada. O Senhor tem uma porção diária para nós. Você entendeu? Você não precisa ter muito. Você precisa ter a porção que Ele te dá todos os dias. O povo do Egito, o povo judeu que saiu do Egito, tinha o maná todos os dias. Mas o Senhor dizia para eles assim: essa porção é diária. Você não pode guardar para o dia seguinte. Por quê? Quando guardava para o dia seguinte, ela estava cheia de bicho, apodrecida. Mas no dia seguinte tinha pão caindo do céu de novo. Todos os dias o Senhor sustentava o seu povo. Irmão, essa é uma coisa que é difícil você colocar na sua mente, mas quando você coloca, você vai ver o pão caindo do céu, literalmente todos os dias na sua vida. Aí você pensa assim: pô, Senhor, o Senhor está dando um lugar novo para nós, uma igreja nova, como é que vai ser? Aí o Senhor vai lá e surpreende. Como é que pode o proprietário que pedia tanto diminuir R$1.000? Fala para mim. Ah, irmão, o cara que não precisa fazer isso, ele tem 300 mil pessoas querendo aquele lugar. Não tem problema. Sabe? Provisão de Deus para nós. Você pensa que é só para mim? Que é só para você? Não, é para aquele que é discípulo. Discípulo. E aí ele continua dizendo assim, irmãos: e aquele que não carrega, olha que coisa, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então o Senhor está dizendo duas coisas aqui importantes. Primeiro, você não pode valorizar mais as coisas desse mundo do que a Ele. Nem a você mesmo, nem a sua família, nem seus filhos, nada. E você também quer ser discípulo de Jesus, precisa carregar a sua cruz. Ou seja, eu quero que você entenda aqui que eu vou dizer. Não é carregar a cruz com Cristo pregado, porque Ele não está mais lá. Jesus já desceu de lá. Mas é carregar a sua cruz. Ou seja, você precisa entender que você tem que se anular para que Jesus comece a operar na sua vida. Carregue a sua cruz, Jesus está dizendo. Porque se você não quiser carregar a sua cruz e não quiser me seguir, você não é meu discípulo. E aí eu pergunto para você: qual é a consequência de não ser discípulo de Jesus? Porque tudo gera uma consequência, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então a consequência do pecado é a morte. Agora, qual é a consequência de você não ser discípulo de Jesus? O discípulo faz o quê? O mestre faz o quê com o discípulo? Ensina o caminho que ele deve seguir. Mostra para ele como se portar. Ele guia, né? Ele leva a pessoa até um determinado lugar. Jesus vai te levar até que lugar? Lembra de um versículo aí, lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a quem? Ao Pai, a não ser por mim. Então Jesus vai te levar até quem? Até o Pai. O Pai fica onde? No reino dele. Existe um rei, existe um Senhor. Então Jesus está dizendo que para entrar no reino de Deus, só quem é discípulo dele. Não vai entrar no reino dos céus quem não for discípulo de Jesus, irmãos. Se você está ouvindo uma outra coisa diferente disso, é mentira. A palavra de Deus está dizendo que para nós, quem é discípulo, quem não carrega a sua cruz, quem não segue Jesus, não vai entrar no reino dos céus, não é discípulo de Jesus. E aí ele vai nos fazer uma alegoria, dizendo assim: você precisa medir os atos da sua vida. Você precisa medir o que você está construindo.
Porque ele começa dizendo assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem, rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. O Senhor está mostrando para nós o seguinte: que você precisa saber calcular os riscos. Qual é o risco maior? Não servir a Jesus ou servir a Jesus? Aí você pode perguntar assim: mas servir a Jesus tem risco? Tem. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus está dizendo: porque eu venci o mundo, então eu vou ter aflições servindo a Jesus. É normal. A Bíblia fala lá não sei se é Gênesis ou Êxodo, mas depois eu vou ver para vocês. Diz assim, que os nossos inimigos, por um caminho viriam contra nós, mas por 7 caminhos fugiriam de nós. Então vai ter momentos que eu vou ter luta, vai ter momentos que o meu inimigo vai vir contra mim, mas eu tenho a garantia, porque Jesus está comigo, que eu vou fazê-lo correr de mim por 7 caminhos. Você entende? Então, você precisa ser uma pessoa que consiga medir qual é a torre que você está construindo. Ou você ainda nem começou a construir a sua torre. Talvez seria melhor, se você não fez cálculo nenhum, que você não tivesse construído nada. Mas se você construiu alguma coisa e não calculou o risco, sabe o que pode acontecer? Quando você não faz cálculo estrutural numa obra, o que pode acontecer? Deuteronômio. Minha esposa me salvou. Deuteronômio 28, 7. Quando você calcula alguma coisa sem ter um cálculo estrutural, você corre o risco daquele prédio ruir e acabar no chão. Agora eu vou te falar uma coisa: se você construiu alguma coisa na sua vida sem o cálculo chamado Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, joga isso no chão agora. Não deixa nem construir mais nada não. Derruba você mesmo, vai lá e coloca uns explosivos lá. Sabe quais são os explosivos? A palavra de Deus. Você vai colocando a palavra de Deus no seu prédio, vai enfiando as bananas de dinamite lá da palavra de Deus e explode tudo de uma vez. Porque você precisa construir a coisa da maneira certa. E a maneira certa só Jesus pode te indicar. Só Ele. Então Jesus está dizendo assim: meu irmão, meu filho, cuidado para que você não faça nada sem pensar nas consequências. Jesus está mandando a gente ser prudente. Porque muitas vezes a gente só quer ser simples como uma pomba. Mas Jesus está dizendo assim: sede simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. A serpente, quando ela está quietinha, você pensa que ela está distraída? Ela está de olho e de ouvido em pé e tudo ali. Se ela escuta alguma coisa que vem atacá-la, ela levanta e fica espreitando. E ela, ao invés de deixar o inimigo atacá-la, ela é que ataca. Porque ela ficou ali ligada naquilo que estava acontecendo. Jesus está falando para nós assim: fica ligado. Não deixa as coisas desse mundo te distraírem. Não deixa os barulhos dessa vida te distraírem. Mas antes, senta e presta atenção naquilo que Deus está falando com o seu povo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando com você. Ouça aquilo que Deus está falando com você. Os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. As coisas estão se apertando cada dia mais. Jesus está voltando. E você pensa que
a volta de Jesus vai ser um espetáculo? Não vai ser um espetáculo. A volta de Jesus vai ser num abrir e fechar de olhos, segundo a palavra. Quantos segundos você leva para abrir e fechar o olho? Nem segundos, né? Milésimos de segundo. Menos de um segundo. A volta de Jesus vai ser assim. Como um abrir e fechar de olhos. Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Jesus vai esperar a sua igreja nos ares. E nós vamos nos encontrar com Ele lá. Mas não abrir e fechar de olhos. Muito rápido. Muito rápido. Então Jesus está alertando a sua igreja nos últimos dias. Dizendo assim: igreja, ouça aquilo que eu tenho falado. Preste atenção nos sinais. Preste atenção nas coisas que têm acontecido. Porque Jesus está próximo de buscar a sua igreja. E o meu desejo, irmãos, é que você suba para encontrar com Ele. Que você consiga ouvir com os seus ouvidos aquilo que o Espírito tenha falado à sua igreja. O que o Senhor me fez lembrar, né, eu citei aqui que a gente ia ler Marcos capítulo 4. Eu não vou ler todo, mas eu vou te falar mais ou menos o que é. Marcos capítulo 4, ele diz sobre a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear, e ele vai encontrando durante o seu caminho terrenos diferentes. Primeiro ele encontra um terreno duro, depois ele encontra um outro terreno cheio de pedras, depois ele encontra um terreno com espinhos, e depois então ele encontra um terreno próprio, preparado para a semente. No primeiro terreno duro, a semente nem penetra na terra, e de repente as aves vêm e levam aquela semente. No segundo terreno, cheio de pedras, ela começa até a crescer, mas ela não tem profundidade, ela não é sólida, não tem um crescimento sólido, então ela morre. No terceiro solo, quando ela penetra naquele solo, ela até começa a crescer, mas a palavra de Deus diz que os espinhos vêm e sufocam aquela planta e matam aquela planta. E no último terreno, quando ele lança então as sementes, aquele terreno é tão bom que ele começa a frutificar, dá 30, 60 e a 100 por um. O Senhor tem mostrado para nós, irmãos, que isso fala do coração do homem. Cada um tem um tipo de coração. Tem uns que têm coração duro, que a semente não vai penetrar, e que os demônios vão vir e vão arrebatar aquilo que foi pregado. Outros têm um coração de pedra, que entre as frestas das pedras, até pode cair a semente, até ela pode crescer, mas ela não tem profundidade, porque ele não se aperfeiçoou, não se aprofundou na palavra, não cresceu em graça e conhecimento de Deus. O outro, quando você encontra um terreno com espinhos, quando a semente é lançada nesse coração, a palavra de Deus até gera alguma coisa, mas os cuidados dessa vida, as preocupações das coisas dessa vida, são muito maiores do que ser discípulo de Jesus. E por causa dessas preocupações, esses espinhos matam aquilo que Jesus estava plantando no coração dessa pessoa. Mas eu creio que hoje nós temos aqui pessoas que se transformaram em terrenos bons para serem plantados pelo Senhor. E a palavra de Deus diz que aquela semente que o semeador saiu a semear, ele tem semeado até hoje, através das pregações, através da palavra lançada, e ele tem encontrado em você e em mim um terreno próprio, para que a semente cresça, e ela então produza 30, 60 e a 100 por um. A comparação das duas palavras é que existem coisas que você não pode mudar. Tem pessoas que não vão querer ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que não vão aceitar o convite do Senhor. Tem pessoas que não vão querer estar aqui no meio. Vão rejeitar Jesus. Isso você não pode mudar. Tem pessoas que até num determinado momento vão receber a palavra, vão conhecer um pouquinho, mas o coração é tão duro,
é tão petrificado que a palavra não consegue crescer ali. E ela vai até só um determinado limite. Tem outras, que como aqueles ali que rejeitaram o convite para estar na ceia, no jantar, na festa, tem outros que vão preferir cuidar das suas próprias coisas. Cuidar da sua junta de bois, cuidar do seu terreno, cuidar dos seus afazeres, e vão preferir continuar essa vida. Mas existem pessoas que vão atender ao chamado de Jesus. Os cegos, os mancos, os aleijados, os pobres, esses vão ouvir e vão dar valor à oportunidade de estar num lugar aonde eles nunca poderiam estar. Mas aprove ao dono da festa nos chamar para estar lá junto com ele. O Senhor hoje está dizendo isso para nós: vocês foram chamados para ceiar junto comigo. Junto comigo. Mas o Senhor está nos dando uma regra, o Senhor está nos dando um direcionamento. Ele está dizendo: olha, você, meu filho, minha filha, você foi escolhido para estar junto comigo. Você foi escolhido para ser sal. Você foi escolhido para influenciar e não ser influenciado. Você foi escolhido para andar na luz e não nas trevas. Porque o Senhor está dizendo para nós: olha, da mesma forma que qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então Jesus, ele não está fazendo, não está tirando nada. Está dizendo assim: você precisa renunciar a tudo. Aí você pode perguntar para você assim: mas Senhor, então eu vou viver de quê? Se eu renunciar a tudo, eu vou viver de quê? Você vai viver da porção que Deus vai te dar todos os dias. Eu não sei qual é o tamanho dessa porção, mas Deus vai te dar a porção necessária para você viver, para você ter uma vida abençoada, para você ser um filho de Deus nessa terra. Você acha que você, sendo filho do rei, filho do Senhor, você vai ter pouca coisa, irmão? Minha irmã, não. Deus vai te dar grandes coisas nessa terra, mas você precisa demonstrar para Ele que você renunciou a tudo por causa dEle na sua vida. Você entende isso? A palavra de Deus fala de dois homens, dois filhos. Um que vivia junto com o pai, disse assim: eu quero a minha herança, quero ir embora, quero viver a vida, eu quero ver o que a vida tem para me dar. E o pai ficou triste. Ele tinha um outro filho que trabalhava para ele. Esse filho vivia junto com o pai, então o pai se entristeceu porque era colado junto com ele. Mas de repente o filho pede então a sua herança, sua parte na herança, e o pai triste fala assim: tá bom, meu filho, eu vou te dar. E ele então sai de casa e vai lá e vive a vida. Só que a vida não trata como pai, a vida te trata como padrasto. E foi isso que o diabo fez com ele, tratou como se fosse ninguém. Então ele chegou lá na vida, no mundo, e o dinheiro que ele tinha foi gasto com coisas dissolutas, aquilo que ele achava que deveria gastar, e o dinheiro chegou uma hora que acabou. E diz a palavra que ele estava então servindo, colocando comida para os porcos, num serviço dele. E de repente ele olhou para aquilo ali, ele não tinha o que comer, e diz a palavra que ele desejou comer aquilo que os porcos estavam comendo. Foi a hora então que ele acordou, e ele entendeu que ele não precisava daquilo. Eu não sei nem porque eu estou falando essa palavra aqui agora, mas eu sei que o Senhor está me dizendo para você: você não precisa da comida que os porcos comem. Você tem um Deus para te servir. Você tem um pai que está te esperando de volta. Você tem um lugar para morar.
Diz a palavra que aquele homem, quando ele desejou comer a comida dos porcos, ele olhou para si mesmo e disse assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu sou filho do rei, estou fazendo o que aqui? Sabe o que eu só estou dizendo para você nessa noite? Você é filho, você é filha do rei, e você tem direito a comer da mesa do rei. Por que você está comendo coisas que não são da mesa do rei? Por quê? Sabe, irmãos, a gente precisa entender quem nós somos no reino de Deus. Quando eu entendo daquilo que eu sou, quando eu entendo quem eu sou, eu desfruto da bênção que existe no meu Pai. Diz a palavra que aquele homem diz assim: eu vou voltar, então eu vou pelo menos ser um trabalhador na casa do meu pai. Pedir para ele me colocar pelo menos como um servo dele. E a palavra que nos mostra que quando aquele homem voltou para a casa do pai, diz a palavra que o pai estava olhando para ele de longe, e o identificou de longe. Sabe? Muitas vezes a gente acha que o nosso pai não está nos enxergando, mas ele está te vendo de longe, ele está olhando para você o tempo todo, está te cuidando, está dizendo assim: meu filho. Quando ele vê o filho voltando, ele diz assim: abre o portão depressa, abre o portão depressa, que eu vou encontrar com meu filho. Quando ele vai encontrar com o seu filho começa a falar um monte de coisa, dizendo: pai, eu quero ser teu servo, quero ser trabalhador, pelo menos me dá uma chance de trabalhar. Meu filho, me dá aqui um abraço. E foi e abraçou o filho dele de volta. Meu filho estava morto e reviveu. Agora o Senhor está mostrando para nós: vocês estavam mortos, mas agora vocês têm vida na casa do Senhor. Deus está olhando para você e dizendo assim: ó, antes você achava que tinha vida, mas antes você estava morto, você estava morta. Agora, na casa do Pai, na presença de Deus, você que vai começar a ter vida, e vida em abundância. Ele diz assim: olha, traz a melhor roupa agora, traz uma sandália nova, e traz uma nova aliança, porque meu filho estava morto e reviveu, e agora ele está de volta aqui. Quando você se entrega de verdade ao Senhor, quem vai cuidar da sua veste, quem vai cuidar do seu testemunho, quem vai te ajudar a ser um bom testemunho, vai ser o próprio Pai. Vai te dar um novo caminhar, as sandálias falam disso. Vai te dar um novo caminhar, porque Ele vai estar caminhando junto com você. E vai refazer a aliança que foi quebrada. Porque Ele te ama. Ele quer que você tenha uma aliança com Ele. Ele quer que você retorne para a casa dEle. Sabe, irmão? Volte a ser o sal. Mas a pergunta é assim: como que eu posso ser sal novamente? Né? Porque a palavra de Deus diz assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Porque ele diz assim: não serve nem para solo e nem para adubo, e é jogado fora. O Senhor está te dando um alerta nessa noite aqui, porque você ainda é sal. Você ainda é sal. Se você está ouvindo essa palavra aqui hoje, é porque o Senhor está dizendo para você: você ainda é sal. Ainda há chance para você, ainda há chance para mim. Mas quando eu e você deixamos de ser sal, deixamos de influenciar, para nada nós servimos mais. Nem para ser solo e nem para ser adubo. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: você ainda é sal, dona Francelina. Você ainda é sal. Eu não falei o seu nome de propósito naquela hora, só para dizer à senhora que a senhora é sal ainda. Você ainda é sal. O Senhor está dizendo para você: cuide para que você ainda seja sal. O amor de Deus por você, você nem imagina o tanto que Ele te ama. Você não imagina. Porque Ele te enxerga de longe, Ele está te acompanhando de longe. Só um movimento seu de dar a entender que você estava retornando para Ele. O
coração de Deus já começou a palpitar, já começou a ficar alegre. Ele começou a entender que você estava querendo Ele de volta. Querendo ser filho de novo, ser filha de novo. Por isso que Ele está te alertando nessa noite. Ele está dizendo para você, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glorifica o nome do Senhor, sabe por quê? Porque não é com qualquer um que Ele fala isso não. Ele está dizendo que você ainda está ouvindo aquilo que o Espírito está dizendo à igreja. E se Ele está dizendo isso para você, seja então sal que você é. Salgue as pessoas, dê sabor às pessoas. Influencie para o bem, faça coisas que aquilo que o teu Senhor te mandou fazer. Seja tu uma bênção, se tu uma bênção, Iago. Seja tu uma bênção, Carol. Seja você uma bênção. Para você, para Helena, para o teu marido, futuro marido. Seja tu uma bênção. Vai casar na igreja nova, hein? Vai ter 2 casamentos, hein? Na igreja nova, rapaz. Não, vai ter só no princípio, depois vai ter lá. Seja você uma bênção em nome de Jesus. Recebe a palavra no teu coração nessa noite, guarda essa palavra. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos estar de pé? Irmão, se você acreditar que eu não li nada do que estava aqui, você nem acredita. O Senhor falou o que Ele queria falar para você nessa noite, em nome de Jesus. Não o que eu queria falar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te bendizemos porque Tu ainda fala à Tua igreja, Senhor. Tu tem avivado o Teu Espírito no meio da Tua igreja, nós sentimos isso. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus tremendo. Por isso a Tua palavra diz, Senhor, para a gente não pisar a brasa ou a cana que fumega, porque nós sabemos que ali existe uma brasinha ainda, e essa brasinha voltou a queimar neste lugar, glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque ela começou a queimar novamente, Senhor, em nossas vidas, Pai. A Tua presença começou a arder novamente em nós, Senhor. Por isso nós te louvamos nessa noite, te bendizemos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, Senhor, com a Tua igreja, Pai. Senhor, continua falando, Senhor, continua, Senhor, fazendo a brasa fumegar novamente, Senhor, a brasa esquentar novamente, Pai. Agora faz com que essa brasa, Senhor, vá se alastrando pelas brasinhas que estão aqui, Senhor. Vai arrastando, Senhor, cada uma delas para perto da Tua presença, Senhor, e vai esquentando cada uma delas, Senhor, para que elas depois possam, ao sair daqui também ainda fumegando, quentes, Senhor, possam atrair outras pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, vai transformando o nosso interior, vai transformando a nossa mente, Pai, vai transformando a nossa fé, para que possamos, Senhor, saber qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para cada um de nós, Jesus. E que, Senhor, nós possamos estar com os nossos ouvidos desentupidos, Senhor, para ouvir somente a Tua voz. Em nome de Jesus, Pai, continua falando com a Tua igreja, continua agindo no meio da Tua igreja, continua levantando pessoas nesse lugar, continua trazendo pessoas para esse lugar, para que possam sentir a Tua presença, serem abençoadas pela Tua presença, Senhor, serem usadas com graça e com poder na Tua casa, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus que nos ama de uma forma incondicional, Pai. Bendizemos a Tua presença nessa noite e te louvamos pela Tua palavra. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja
o teu nome, Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Irmãos, nós estamos pretendendo fazer nosso primeiro culto lá, né? No dia 4 de abril. A gente tem que sair até o dia 31, né? Então nós vamos começar a partir dessa semana agora. O Fernando vai começar a pedir ajuda de algumas pessoas. Você ajude o que você puder. Nós vamos começar daqui a pouco a fazer as mudanças, começar a transformar lá aquele lugar numa igreja, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Pode encerrar. Amém?